Olha, vereador Iago, eu acho que tu deve ser privilegiado, porque até onde eu sei, o prefeito não está recebendo vereador e vereadora, ele está encaminhando tudo para os secretários, para o secretariado. Então, agradeça de ter sido recebido por ele. Porque assim, aí que tá, sabe? É uma coisa maluca, muito maluco, porque eu vou falar aqui de novo. Ontem eu fui muito bem atendida pela Grégora e sempre, desde antes do outro mandado do prefeito, ela sempre atendeu e sempre foi ágil naquilo que ela pode fazer. Ela não me mandou nada, nem para outro, nem encaminhar. Mas eu fiz um comentário, e eu não vou precisar aqui reforçar, que eu queria falar com o adjunto de uma secretaria, porque o prefeito me disse que aquele assunto era com o adjunto. O adjunto não me atendeu o titular. O titular me disse que ia me dar retorno dali um dia 2. Não me deu, até hoje passou, foi dia 22 de abril, vamos fazer as contas, mais de 20 dias, quase, 15 dias. Aí ontem ela disse, mas fala com o adjunto. Mandei na hora, o adjunto me respondeu. Quer vir aqui na secretaria? Eu disse, pode ser, ou também pode ser até por telefone. Estou até agora esperando o retorno. Na hora, ele estava ali falando comigo, parou por isso. Nem ir na secretaria, nem por telefone. Então, assim, gente, é vergonhoso o que está acontecendo. Porque é aquilo que a gente vem falando. Não dá, não pode, recebe, diz. Eu não sei, eu tenho por princípio, tu pode até dizer não para a pessoa. Quando eu trabalhei no FUNCAP, a gente atendia aquele mundaréu de gente que queria casa, que queria vender, que queria isso. E eu dizia para todo mundo, gente, o importante é a gente responder. E responder de forma sincera. As pessoas ficam mais felizes se tu disser que não, do que se tu ficar enrolando. E aqui parece uma grande enrolação. Então, assim, uma das conversas que eu tive com a secretária Grégora ontem foi a respeito das guardas municipais e dos fiscais de trânsito, porque aquele decreto dizia que não podia mais nomeação, salvo a possibilidade de exoneração, de aposentadoria, enfim, de vaga real. E tem vaga real nos fiscais de trânsito, e ela conversou, me atendeu, disse que vai levar esse debate, enfim. E na guarda, eu acho que essa expectativa toda que está sendo criada, como dizem, os que foram aprovados no concurso, eles falaram com todos os vereadores e vereadoras. Não sei se tem algum de vocês que não recebeu a guarda, os aprovados no concurso. Só que essa expectativa foi criada pelo próprio prefeito. Não foi criada... Todo mundo que faz um concurso tem uma expectativa. Mas daqui a pouco lá tu passou em 50 lugares e tal. Bom, vai demorar, vai esperar e tal. Mas foi o prefeito que falou que ia nomear os 70. Foi ninguém que criou, que inventou, que sonhou com isso. E é isso, se a desculpa é verba, vamos ser um pouquinho criativo. Eu acho que não é só de emenda, não é só de orçamento básico que uma prefeitura vive. Eu acho que existem várias, eu tenho certeza. Eu já estive do lado de lá, quando o prefeito Pepe Vargas quando o Pepe Vargas era o prefeito de Caxias. Não vinha dinheiro de emendas, não vinha dinheiro do governo federal. Foi uns anos assim que tinha... E tinha muita criatividade, força, vontade política, tanto que companhia de dança, guarda municipal, os fiscais, tudo foram criados naquela época, com criatividade e com vontade política, e não com falsas promessas. Então, esse pedido de informação vem ao encontro disso que a gente está falando aqui. A gente sabe que tem 30 dias para responder. Esse decreto demora, ele tem uma validade de 90 dias. Esperamos que não seja renovado e que tenha um retorno em relação a isso. Porque tem o seguinte, da Guarda Municipal, vereador Lucas, se tiver 10 vagas, daqui a pouco vão responder para nós que tem 10 vagas. Mas se tiver 10 vagas... para cumprir, chamem 10,
mas não dá, porque aí o curso é caro, não vale a pena fazer para 10. Bom, mas então que chamem mais, porque promessa, eu acho que é o mínimo que alguém que está no poder público tem que cumprir, ou então não faça. Próximo inscrito, vereador Caleb Garbim.